Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o professor Luciano Fázio, que vai nos tirar muitas dúvidas com relação à proposta de reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019. Então, boa tarde professor, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá então. Com relação aos aposentados, a quem já se aposentou, o que muda especificamente caso a reforma da Previdência seja aprovada? Bom, muita gente acha que não vai mudar nada, mas estão enganados, né? Vai ter mudança sim, tocante basicamente a três aspectos. Primeiro, vai mudar, até está explicitada na própria PEC, a mudança das alíquotas contributivas que incide para o aposentado sobre a parcela do benefício que supera o teto do INSS. Hoje, sobre a parcela que supera os 5.840 reais. Ou seja, eu ganho 10 mil, eu vou contribuir, grosso modo, sobre 4.150, 4.160 reais, essa é a base contributiva. As alíquotas aumentam. Hoje, né, é uma alíquota de 14 e pela PEC vai ser uma alíquota progressiva, ou seja, a lógica não é mais uma alíquota a aplicar sobre o valor de base de incidência, mas a base de incidência fica dividida em faixa. Basicamente como é feito pelo nosso imposto de renda. Então vai mudar na primeira faixa até um salário mínimo a alíquota de 7,5%, depois praticamente de 1 a 2 salário mínimo a alíquota de 9%, depois de alíquota de 12%, depois de 14%, até chegar a uma alíquota máxima de 22% na faixa acima dos 39 mil. Né? Mas ela pega, então, primeiro, mudança alíquota. Segunda mudança, a questão do déficit. Hoje o déficit do regime próprio de Santa Catarina, eu acho que aqui tem a divisão de plano financeiro e de plano previdenciário. Então, basicamente estamos falando do déficit do plano financeiro, daqueles que se aposentaram antes, que estão ainda em regime de repartição. Hoje, o garantidor, o pagador do déficit é o Estado de Santa Catarina. Ele diz assim, vocês contribuem, aposentado, sobre aquela parcela excedente o teto do INSS, mas eu pago o resto, o que falta resto a pagar é meu. E pela proposta da PEC, isso não vai ser mais assim. O Estado vai ter o direito de, no dia seguinte à publicação da emenda constitucional, por meio de lei ordinária, ou seja, em tese até por uma medida autocrática do governador, tipo uma medida provisória, né? Então ele pode dizer o seguinte, vai ser essa a regra e os servidores, tanto ativos quanto inativos, vão ser chamados a pagar parte do déficit. Como? Não sabemos. Mas é muito preocupante essa proposta, porque suponhamos que o déficit seja 10 mil reais anos por servidor. Não interessa se é ativo ou inativo, 10 mil. Mas tudo bem, hoje esse 10 mil por servidor é pago pelo Estado. Amanhã poderá ser pago também pelos servidores. Será que metade será pago pelo Estado e metade pelo conjunto de servidores ativo, inativo e pensionista? Não sabemos. Mas pode ser na proporção 2 partes para o Estado e 1 parte. Se fosse 1 por 1, seria, suponhamos que fosse linear, né? Ou seja, que todo servidor pagasse igual, seria o déficit, então, 10 mil por cabeça, seria 5 mil para o Estado, então eu pago 5 mil por ano a mais pela contribuição extraordinária para resolver o problema do déficit. Opa, se fosse a mesma exemplo, mas a proporção 2 por 1, então o Estado paga 6.600 e o servidor, em média, paga 3.300. Mas, de qualquer maneira, são coisas muito fortes, porque o déficit tende a ser uma coisa grande. Então, qual vai ser o critério? Vai ser definido numa lei ordinária, do ente federativo. Então, é um grande problema. Talvez ali seja o impacto mais forte e é uma coisa que não está clara ainda. Né? Por fim, tem a questão das pensões. Eu estou aposentado, digamos que seja casado e a minha mulher
de repente está aposentada. Bom, suponhamos que eu venha a falecer antes, né? Em geral o homem, infelizmente, né, falece mais cedo. Mas hoje a pensão que a minha mulher receberia em função do meu falecimento é exatamente a pensão calculada segundo as regras, mas integral para ela. Na verdade, para o servidor não seria exatamente... Suponhamos que eu tenha uma aposentadoria, só para fazer um exemplo didático, de 10 mil. Hoje a pensão da minha mulher não seria 10 mil, seria 100% até o teto do INSS, até os 5.840, e 70% daquele 4.160 que excedem o teto. Mas de qualquer maneira, chegaria bem próximo de 10 mil. Tá, tudo bem. E daqui para frente não vai ser mais assim. Se aprovada a reforma, vamos saber depois se vai ser aprovada, se vai ser rechaçada, tomara, né? Mas o servidor não poderá acumular os dois benefícios. Ou seja, o servidor ou o pensionista do servidor, no caso da minha mulher, então, na hipótese do meu falecimento, ela vai dizer o seguinte: se vai ser feito o cálculo, qual é o valor do benefício maior? A aposentadoria dela ou a pensão que receberia em função do meu falecimento? Suponhamos que a aposentadoria dela é maior, então ela fica com a aposentadoria dela integral. E da minha pensão, o que ela pegaria? Pegaria no máximo 2 salários mínimos, caso a minha pensão seja de um valor que supera, como direito dela, né, os 4 mil reais. Então, na verdade, seria muito forte a redução, porque estamos falando de uma coisa que, no meu exemplo, estava próxima de 9, 10 mil, e passa no máximo a menos de 2 mil. Então, o acúmulo dos benefícios, uma terceira dimensão em que o próprio aposentado é atingido em cheio. Porque se eu estou vivendo, o meu padrão de vida depende do rendimento meu e do meu cônjuge. E quando ele falecer, não é que pelo fato que ele falecer, eu tenho que então mudar de casa porque não tenho mais como manter a casa, o aluguel, as despesas. Mas se a minha renda ficar quase pela metade, né, aí o meu padrão de vida cai sensivelmente. Eu também, então, aposentado, posso ser afetado, sim, pela PEC, caso ela fosse aprovada. Ótimo. Então, são 3 pontos principais que os aposentados vão ser prejudicados aí caso a PEC seja aprovada. Essa questão da acumulação do benefício, sim, que seria o máximo de 2 salários mínimos para os pensionistas. Do benefício menor seria... o benefício menor, quer dizer, exatamente. E o segundo seria a alíquota progressiva. Sim, a alíquota progressiva. Né? E o terceiro... é a contribuição extraordinária. A extraordinária de até 22%. Não, a contribuição extraordinária é a contribuição extraordinária para pagar o déficit. E para pagar o déficit. E nós não sabemos ainda, ela na verdade, a PEC, ela propõe, olha, vai ter uma contribuição dos servidores para pagar o déficit, mas não diz nada em termos de qual será a lógica, né? Qual parte, quais vão ser as alíquotas, qual parte que o Estado assume, continua assumindo, na verdade, e qual parte que o conjunto dos servidores vai assumir. Tudo isso é uma grande incógnita, e isso traz uma coisa, o risco por não estar na Constituição é aumentado, porque uma lei ordinária do ente do Estado de Santa Catarina poderá definir as coisas assim, na calada da noite. Porque é lei ordinária, não precisa fazer esse trâmite constitucional. A maioria pode ser uma maioria simples, até uma maioria simples dos deputados estaduais presente no plenário, desde que dê quórum. Então, Então, e ainda poderá ser mudada continuamente, porque é fácil mudar uma lei ordinária. Então, isso traz um risco muito grande, essa questão do pagamento do déficit por parte dos servidores. Além do que já estão pagando, né? Porque não sabemos o impacto e a regra poderá se tornar cada vez pior ao longo do tempo. Então, assim,
é o que eu digo, mamma mia, né? Sabe-se quem puder. E tudo isso para quem já está aposentado, inclusive. Inclusive, Então, e tem ainda uma questão grave. Pela proposta da PEC, essa contribuição extraordinária, ou seja, para pagar o déficit do servidor inativo, incide não sobre a parcela do benefício que supera o teto do INSS, mas sobre a parcela de benefício acima do salário mínimo. Então, mesmo eu tendo uma aposentadoria de R$ 2.500, eu sou um pobretão, né? Uma pessoa simples, não é para cobrar de mim, não. Pela PEC é para cobrar de você sim, porque você ganha mais do que o benefício, mais do que um salário mínimo. Então, na parcela acima dos 998 de hoje, você paga sim a sua contribuição. Mas então, mas eu não tenho privilégio. Não, você não tem privilégio, mas tem o ônus dessa PEC. entendi. No Judiciário de Santa Catarina, a gente tem aí as pessoas com uma faixa salarial que não dificilmente chega nessa da alíquota máxima de 22%. Sim. E muitos colegas dizem que só quem tem os altos salários, essas poucas pessoas, seriam afetadas então pela reforma. Mas por essa perspectiva que o professor está colocando, não. Na verdade, a perda está em 3 níveis, inclusive para quem tem os salários nos níveis mais baixos. É verdade. Bom, vamos falar. Você antes tinha me perguntado apenas dos aposentados. Então vamos falar agora também dos servidores da ativa. Para um caso dos servidores da ativa, a mudança vai ser, então, eles vão ser atingidos pela alíquota progressiva, as novas alíquotas que a própria PEC propõe de faixa de rendimento, seja remuneração para o servidor da ativa, seja provento de aposentadoria ou pensão para o servidor inativo pensionista, então alíquota progressiva. Vai ter ainda a contribuição extraordinária para pagar o débito, que também atingirá os servidores em atividade. E na questão do valor, vai ter uma mudança muito grande de valor. Porque os servidores que hoje acham que fazem jus à paridade e integralidade, se eles não tiverem já preenchido todos os requisitos, né? Então é o seguinte, se a mulher já tiver 55 anos, mais cumulativamente, mais 30 anos de serviço, mais 10 anos de serviço público, mais 5 anos no cargo, ela já tem o direito adquirido. O homem é 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Aí realmente não são afetados nessa mudança de regra de cálculo do valor inicial da aposentadoria que eu vou falar agora. Mas os outros sim, porque os outros não têm ainda preenchido todos os requisitos. Então, suponhamos que eu tenha 58 anos homem, mesmo tendo 35 anos de contribuições, não faço jus a me aposentar no regime próprio de Santa Catarina, porque ainda não tenho 60 anos. Então, eu vou ser atingido. Pois é, para eu fazer jus à integralidade, eu suponho que eu tenho ingressado até 2003, né? Não ingressei em 2004, ingressei antes, né? Até 31 de dezembro de 2003, no serviço público. Então, eu hoje estou com a expectativa da integralidade e da paridade. Pois é, o que é que acontece? Se eu quiser realmente ter, conforme a proposta de emenda constitucional, a integralidade e a paridade, eu tenho que me aposentar aos 65 anos. Então, faltariam 2 anos hoje, suponhamos no caso de eu 58 anos, e não. O pedágio então vai ser 100%. Não, se o pedágio fosse 100%, seria, em vez de 2 anos, 4. Será 62. O pedágio vai ser... então vai ser um pedágio de 200%. Se fosse um pedágio de 200%, em vez de 2, seriam 4. Não é suficiente ainda. Então, na verdade, é um pouco mais, porque o pedágio, né, na verdade, é mais do que 200%, porque eu tenho que acrescentar 5 anos aos 2 que faltam. Então, o pedágio é de 250%.
Mas que pedágio é esse? É extorsivo, é abusivo, é o que a PEC propõe. Infelizmente, né? Então, e para quem não tem direito a, 65 anos, então, não tem regra de transição praticamente, para manter a integralidade e a paridade, os homens passam a nova regra geral de 65 anos de idade para os homens e de 62 para a mulher. Ah, mas eu estava muito perto, nadei, e morri na praia. Sim, você morreu na praia porque não tem salvação. Para manter integralidade, a regra é duríssima. Né? Agora, e no mais muda também a regra de valor. Porque em vez de calcular, suponhamos que eu tenha entrado em 2005, então eu não faço jus à integralidade e paridade, o valor do benefício calculado pela média do meu salário ao longo da minha vida laboral. Hoje eu faço a média dos 80% melhores, mais alto o salário. Posso descartar os 20% piores. Então, a partir de 94, né, que é o período do salário recebido na moeda nova, o real. Né? Tudo bem. Mas, hoje é assim, mas não vai ser mais assim. A proposta é que seja a média de todo o salário, sem descartar mais nenhum vencimento da minha vida laboral. Então, e ainda, eu com 20 anos, eu faço jus a 60% dessa média. E a cada ano contribuído acima dos 20, eu tenho que posso acrescentar 2% àqueles 60%. Então, trabalhei contribuí, né, no serviço público 21 anos, e eu faço jus a 62% daquela média de todo o salário da minha vida laboral. Contribuí 22 anos, faço jus a 64%. Então, eu completo 100% apenas com 40 anos efetivo de contribuição. Essa ideia de não descartar os 20% piores penaliza principalmente as pessoas mais humildes. Suponhamos que eu e você estamos no mesmo cargo. Que eu sou filho de papai, né? Olha aqui que bonitinho, né? Mas eu então fiz a faculdade, estava em casa, meus pais me mantiveram, depois eu estudei, fiz concurso público, passei, ingressei e comecei a minha vida com um bom cargo no Estado. Vice-versa, você, que mandou ser pobre, né? Então, começou a sua vida tendo que estudar, se mantendo, office boy, assistente administrativo, uns cargos, trabalho digno, mas de baixa remuneração, né? Então, quando você não pode descartar os 20%, o que acontece? Mesmo você tendo feito no serviço público o mesmo que eu, às vezes mesmo tendo trabalhado um pouco mais em termos de tempo, a sua média, porque não pode descartar aqueles baixos valores, ficou rebaixada. Então, a parte está separada, né? Hoje posso desconsiderá-la, não poderá mais desconsiderar essa parcela de baixa remuneração. Quando faço a média, você vai se aposentar aviltado em relação a mim. Mas qual é a sua culpa? Você foi um rapaz que trabalhou, estudou, esforçado, honesto, trabalhador. Mas quem mandou ser pobre? Essa é a ideia. Mas a propaganda oficial diz que a proposta da Previdência é para retirar privilégio. Pois é. Para retirar privilégio ou para castigar as pessoas mais humildes? Nesse caso, a propaganda não coaduna com a realidade. Você veja, então, é uma situação muito esquisita, né? Que a ideia de poder descartar os 20% piores da média é fundamental para aproximar a qualidade de vida do aposentado ao padrão de vida que ele tinha em atividade. Na verdade, aproxima pouco, porque não é a integralidade que mantém aquele padrão de vida, já é a média, que já achata, né? Mas mesmo assim, piora muito. Então, essa é um exemplo de como
a proposta, na verdade, é feita numa lógica de ajuste fiscal. Eles querem, na verdade, reduzir despesa do Estado e não de justiça, de dar a cada um o que merece, né? É triste. Então, pro servidor público que está em regime próprio e que está prestes a se aposentar, digamos, 2, 3 anos ou 5 anos para se aposentar, ele automaticamente, aprovada a reforma, vai ter um pedágio, né, grande para pagar aí, no mínimo 5, ou dependendo da situação, para os homens 5 anos a mais, para as mulheres 7 anos a mais, né? E além disso, tem os valores das aposentadorias, dos benefícios futuros, que vão ser necessariamente menores. Sim. Vamos retificar só uma coisa. O pedágio, dependendo, pode ser menor do que 5 anos os homens, 7 anos as mulheres. Na verdade, a regra de transição diz o seguinte: se hoje fosse aprovada a emenda constitucional, a idade mínima de hoje, se eu já estou no sistema como servidor público, vai ser 56 anos as mulheres e 61 anos o homem. Mas tem um critério adicional. Eu hoje, para poder me aposentar fugindo da regra geral, que vai ser 65 anos os homens e 62 mulheres, eu tenho que ter 20 anos de serviço público. Então, isso é uma barreira, porque atualmente seria exigido só 10 anos de serviço público. Então, para a pessoa que entrou tardiamente no serviço público, ele não vai conseguir utilizar a regra de transição. Ainda, além da idade que aumenta, a idade aumenta e quando chega 2022, essa idade de 56 anos para as mulheres, regra de transição, e 61 para o homem, é aumentada em 1 ano cada um. Ou seja, passa a ser 57 anos as mulheres e 62 anos os homens. Mas além disso, e além dos 20 anos de serviço público, é exigido também outro pré-requisito, que é a soma de idade e de tempo de contribuição, que no caso da mulher tem que dar 86 em 2019 e no caso do homem 96 em 2019. Mas a cada ano, 2020, 87 a soma de pontos para as mulheres e 97 o homem. E assim até chegar ano após anos, até os 100 pontos as mulheres, até os 105 pontos os homens. Essa barreira dos pontos é que torna mais difícil as pessoas se aposentarem. Mesmo não tendo no texto da lei a idade mínima, mas a pessoa, na verdade, falta sempre alguma coisa. Então, em muito caso, mesmo a pessoa que acha que faltam 6 ou 7 anos para se aposentar, então ele vai fugir da regra geral. Na verdade não vai fugir. Quem vai fugir da regra geral são aquelas pessoas que faltam relativamente 4, 3 anos para se aposentar, para preencher todas as regras, porque os outros vão cair na vala comum da regra geral. A regra de transição, ela produz efeito perverso no sentido que penaliza muito o servidor, mesmo que faltem só 7 ou 8 anos para se aposentar. Ele, na verdade, dizem que é uma regra de transição, mas não se aplica a essas pessoas. Então, ela abrange um universo pequeno de servidores, aquele mais próximo efetivamente da aposentadoria. O que é uma injustiça. Porque, veja bem, eu pago a aposentadoria, eu sempre digo o seguinte: a aposentadoria é como se fosse um consórcio sem sorteio. Então, a ideia é o seguinte: eu pago antecipadamente, suponhamos que seja um consórcio do carro, eu pago antecipadamente o veículo e quando eu paguei metade, pode até ter reajuste de preço, mas a metade que eu já paguei não reajusta o preço, porque eu já paguei. Então, eu estou pagando a aposentadoria, estou chegando a pagar quase integral, e ele me diz o seguinte: olha, você não pagou, digamos que eu paguei os 4/5 da aposentadoria. Em termos de tempo, de contribuição, em termos de idade, já estou faltando só 1/5 para me aposentar, do tempo e dos requisitos. Não, agora diga, não, peraí, agora falta mais 2/5, não, mas falta só 1, não.
As regras mudaram. É como se um consórcio me aplicasse o reajuste às parcelas que eu já paguei antecipadamente. Isso não existe. Fere uma lógica de justiça, fere uma lógica de bom senso. É abusivo. Mas, infelizmente, é isso que está sendo proposto. Professor Fázio, então, caso aprovada a reforma, as pessoas vão, no dia seguinte, vão precisar trabalhar por mais tempo, vão receber o benefício menor numa futura aposentadoria, e eles só vão conseguir se aposentar nesse regime de pontuação se o atingirem, para fugir da regra geral. Além disso, essa questão de tudo poder ser transformado por uma mera lei ordinária aí do Executivo, modifica toda a situação novamente, né? Sim. Esse é o problema da desconstitucionalização que muitas vezes se coloca, né? Sim. Então, praticamente vai ficar impossível se aposentar. Impossível talvez seja uma palavra forte demais, mas sem dúvida que vai ficar uma coisa completamente maluca, porque, veja bem, como é que eu planejo a minha vida se as regras mudam toda hora? Eu digo, olhando do período só da Constituição de 88 para cá, já teve a Constituição, que foi uma grande mudança, mas depois veio a emenda constitucional número 3 do governo Itamar Franco, que introduziu o caráter contributivo da Previdência do servidor público. Então, primeira. Veio a regra do presidente Fernando Henrique, que na emenda constitucional 20 de 1998, que introduziu a idade mínima do servidor, o tempo de contribuição no lugar do tempo de serviço. Veio a emenda 41 do governo do presidente Lula, em 2003. Veio a emenda 47 em 2005. Então, mas veja bem, já foram feitos, mesmo estando na Constituição, já quase cada casa presidente faz uma reforma da Previdência. Agora, vão dizer o seguinte, olha, não vai ser nem necessário mais mudar a regra constitucional, que é difícil mudar. Dá um trabalho danado para o executivo, para quem propõe mudança. Então, porque tem comissão especial, tem prazo, tem maioria qualificada, tem parecer da CCJ, ou seja, muita coisa. Mas agora eu vou dizer o seguinte, pode mudar com uma lei complementar, pode mudar por lei ordinária algumas coisas, ou seja, as pessoas dizem, mas então vale a pena? Como é que eu planejo a minha vida? Não, é muito difícil planejar. Então, eu um dia posso me aposentar, mas a chance de eu nadar e morrer na praia aumentou muito, muito. E tira a credibilidade do sistema. Porque no fundo, é um assunto difícil, de repente vai ter mais dificuldade, porque a PEC, na verdade, propõe que os novos servidores, eles vão contribuir no regime de capitalização individual. Ou seja, a contribuição do servidor novo não vai servir para pagar as aposentadorias dos já aposentados ou dos mais velhos. Então, se as contribuições do mais novo vão ser utilizadas para eles mesmos, como é que fica o pagamento das aposentadorias dos mais velhos? A parte arrecadada dos próprios servidores e do órgão a que estão vinculados diminui. Então o déficit, a parte que o Estado tem que puxar do tesouro, aumenta. Mas então, se o déficit aumenta, vão dizer que os servidores são privilegiados, são marajás. Então vai vir mais reforma. Pois é. Então, além de todas as complicações que já comentamos, vai ter essa questão, que não tendo mais o aporte das contribuições descontadas dos servidores novos e do empregador em relação a esses novos servidores, o custo coberto pelas contribuições vai ser pequeno. E o custo a ser coberto pelo aporte do Tesouro Estadual vai ser grande. O déficit aumenta, então a imprensa, o jornal de Florianópolis, a
TV Globo, daqui, os rádios vão dizer, o déficit aumentou, o servidor é muito vagabundo, está custando muito para os cofres públicos. E não é verdade. Não é verdade. Mas, então, esse clima de terrorismo, de desinformação, vai contribuir para futuras reformas da Previdência. Então, se no passado já teve tanta reforma da Previdência, mas então vamos acabar, essa vai ser a última. De jeito nenhum. Essa vai ser a última da série passada e a primeira da série futura, que vai ser mais fácil de implementar a reforma, porque vai ser fora da Constituição. Então, salve-se quem puder. Gente, eu estou estarrecido. Não é assim que funciona um país, a seriedade de um país, a institucionalidade das regras, a garantia para as pessoas da proteção social. É o fim do mundo. Professor Fázio, vários países já passaram por esse processo de longevidade da população e cada qual fez um ajuste no seu sistema previdenciário para se adequar à realidade essa do envelhecimento das pessoas. Um estudo da OIT diz que a maioria dos países que optaram, inclusive países do velho continente aí da Europa, pelo regime de capitalização, muitos estão tendo que refazer ao modelo anterior, porque não dão conta de nem custear a previdência pública daqueles países. O outro palestrante que nós trouxemos aqui no Sinjus para falar, o ex-ministro Carlos Gabas, ele mencionou que o custo de transição ele é praticamente 3 vezes o valor do PIB no Brasil. Se é 14 Hoje esse valor gira em torno de 14 trilhões de dólares, né? Então, esse valor é praticamente impossível do Estado pagar, e nesses países a qual eu me referia, é por conta desse valor que muitos deles também não estão dando conta de fazer essa transição, né? Eles fizeram, né? 18 deles já mudaram de ideia, né? E voltaram atrás. Na prática, essas pessoas que não têm a proteção social, elas acabam sendo destinadas a um estado injusto e que não tem nenhum tipo de proteção realmente do Estado, e também não tem mais condições físicas de trabalhar, né? A gente vê casos aí das pessoas, inclusive, que fazem pacto, acontece no Chile, em outros países, fazem pacto de não quero viver desse jeito e tiram a própria vida. Nesse sentido, muitas pessoas falam que a Bolívia implementou um sistema mais adequado. O que o senhor acha do sistema que foi implementado lá na Bolívia, assim, de maneira geral? Não, eu não estudei bem esse sistema, então eu não vou te responder essa pergunta, né? Então, tá. Isso, não, tá certo. Mas é importante dizer o seguinte, a questão muitas vezes é apresentado o problema da Previdência como um problema demográfico. Não é o principal problema, o problema demográfico. Por quê? Porque, principalmente para servidores, a grande questão o problema é que não tem servidores novos, não porque nasceram pouca criança, mas porque o Estado mudou a política de contratação dos servidores. Então, na verdade, essa é a grande questão. Para pagar a previdência dos servidores, seria necessário, no atual regime, bastante servidor de repartição, bastante servidores em atividade, mas o problema é que quantos? Não, deveria ter 3. Suponhamos que a alíquota fosse 14% do servidor e 28% do órgão do Estado a que o servidor está vinculado. Então é o seguinte, para cada servidor é arrecadado 42%, né, 28 mais 14, da sua remuneração. Suponhamos que o valor da aposentadoria dos inativos seja igual mediamente ao salário, à remuneração do ativo. Então, com o servidor, 42% arrecadado não dá conta de pagar, porque falta 58%, né? Então, 2 servidores dá 84%, ainda não dá. Teria que ter no mínimo 3 servidores em atividade para as contribuições dele e do empregador cobrir
Mas não é essa a relação. A relação, na maioria dos estados, tende a ser, já na União, por exemplo, tem menos de um servidor em atividade, é 0,9 para cada servidor inativo. A nível, por exemplo, de vários estados, a relação é 1,4, 1,5, em média é 1,5 servidor ativo, né? Não sei exatamente a média de Santa Catarina, mas essa questão, então, não é a questão demográfica. A questão demográfica é importante, mas não é, ela é mais previsível, porque a mudança acontece paulatinamente. E, na verdade, a questão é, qual é a política de contratação do Estado de novos servidores? Essa é a grande questão que influi no equilíbrio, né? Então, realmente, a questão nós estamos indo, essa proposta de capitalização individual traz um problema sério, que o Estado de Santa Catarina, no caso, deveria dar conta de pagar por quantos anos? Até que todos, sendo que a proposta de capitalização sendo proposta para os novos servidores, se tem servidor hoje com 30 anos, ele vai se aposentar com 65, só 35 anos em atividade e vai viver, digamos, 25 anos. Então, essa proposta, esse custo de transição que o Estado deverá desembolsar recurso do Tesouro para garantir a aposentadoria, vai durar 25 mais 35, 60 anos. Ou seja, o Estado terá a receita de pagar só com recurso, porque o Estado também, a proposta do atual governo federal é diminuir os impostos, o pacto federativo faz com que muito recurso vai pronhar um pouco para os estados. Então é o seguinte, o Estado de Santa Catarina vai dar conta de acumular a previdência individual para cada servidor, cada um para si, ele não ajuda mais os mais idosos, o que ingressaram no concurso antes deles, e eles, 60 anos, bancar esse peso crescente, né? Porque aos poucos todos aqueles que estão contribuindo ativo vão se aposentar, daqui a pouco vai estar aposentado uma massa que faz jus ao benefício, mas essa conta vai ser impagável. Então o que vai acontecer? Vai ter cada vez mais reforma para dizer que esses servidores não têm direito, porque estão ganhando muito bem, estão vivendo muito. Não precisa ter carro, não precisa ter casa própria, não precisa ter telefone. Já tem o banco público ali, passa o dia sentado no banco público, olha o céu de Santa Catarina como é bonito, olha o mar. Eu tenho um sopão ali, não. Na verdade, o custo vai ser tão grande que eles vão ser empurrados para um aviltamento de benefício por meio de sucessivas reformas. Então, principalmente mais jovens, que eles se cuidem, que eles acham que isso não vai atingi-lo. Vai atingi-lo sim. Tem muitos servidores do judiciário aí que estão na faixa aí abaixo dos 40 anos. Para esses que estão abaixo da faixa dos 40 anos, vai ser implementado o modelo de capitalização, que é esse que não dá conta de pagar os aposentados, como o professor falou, né? As pessoas que estão na ativa, não só nessa faixa de idade, elas vão estar no sistema de capitalização que vai ser individualizada e, portanto, quem vai ter que cobrir o custo dos aposentados é o próprio Estado. Sim. Esse custo de transição que a gente fala e esse que é o problema da capitalização, né? Mas nessa faixa que o professor chamou a atenção para tomar cuidado, a tendência é de cada vez ficar mais longe, né, a possibilidade de aposentadoria. Sim. E se ela vier, a pessoa vai ficar poucos anos aposentada, ganhando menos, e com a possibilidade de realmente não usufruir nem um pouco dessa aposentadoria se ele conseguir preencher todos esses benefícios. Muitos dizem, então, vou fazer uma previdência complementar. Adianta hoje essa solução? Bom, vamos por partes. Primeira questão. Essas pessoas, mesmo em regime de capitalização, né, os novos que forem adotados em regime de capitalização, eles
tem que ver, porque a regra da PEC não é clara se eles vão ter a contribuição patronal. Olha bem, a maldade da PEC é também essa. Ela estabelece a alíquota progressiva maiores em média do que são hoje para o servidor, mas ela cala-se a respeito das alíquotas patronais. Ou seja, ele bota quanto o servidor tem que contribuir, quanto o segurado também do INSS tem que contribuir na Constituição, de maneira que não pode ser mudado facilmente. Está lá o aumento da contributiva cravado na Constituição. Entretanto, nada fala da contribuição patronal. Então, ele diz que poderá o empregador contribuir na nova regime de previdência, capitalização individual, poderá contribuir, mas não diz que deverá. Então, talvez, mesmo esses novos que acham, não, que bom, muitas pessoas pensam, que bom, eu vou contribuir para mim, é um dinheiro que está numa conta no meu nome, ninguém mexe, então eu vou ficar rico do ponto de vista da previdência, porque dinheiro é meu, está lá, está aplicado. Calma, não é bem assim. O dinheiro vai estar lá, eventualmente vai ser aplicado, não sabemos qual é a taxa de juro, que pode vir diminuir, e não sabemos se o empregador contribuirá. Então, os estudos que estão sendo feitos é que, para essas pessoas que entrarem nessa roubada da capitalização individual, vai chegar um benefício na faixa dos 30% do que é hoje. Então, se para os servidores que já estão no sistema vai ter um achatamento das aposentadorias, para aqueles que vão entrar no sistema de capitalização, vai ter um achatamento talvez muito maior. Agora, realmente, uma alternativa é primeiro, fazer a contribuição para a Previdência Complementar. Isso é um custo elevado para mim. Então, se eu tiver o teto na contribuição, né, eu contribuo para a Previdência como servidor público de Santa Catarina, apenas sobre o teto do INSS, na parte excedente, eventualmente, vou ter uma folga, né, para fazer uma contribuição para uma Previdência Complementar. Agora, com Previdência Complementar, ela não é garantida pelo Estado. Ela vai ser uma lógica de contribuição definida, ou seja, numa lógica que vai ter um saldo de conta individual. O dia que o saldo de conta esgotar, o benefício também esgota. Vai ser administrada por entidade privada, porque essa é a proposta da PEC, que cobra alta taxa de administração. Então, o caso, por exemplo, do Chile é que a taxa de administração que era cobrada pelos bancos e seguradoras, ela se chama AFP, Administradora de Fundo de Pensão, era uma taxa que tirava da contribuição 20% todo mês. Então, ainda, sendo que tem uma insegurança, eu tenho que fazer alguma forma de seguro, porque eu estou montando um patrimônio individual que me garantirá no futuro. E se eu me invalidar no meio do percurso? O meu patrimônio está ainda na fase de ser constituído, então ele, de repente, depois de 10 anos, vai ser muito abaixo do necessário para me manter na velhice, e ainda se eu me invalido, tem que me manter além da velhice e também num período de atividade que estou inválido. Então, como é que eu faço? Eu não tenho capacidade contributiva de montar um patrimônio expressivo em 10 anos. Então faço um seguro. Então, além de pagar a administração do banco, além de não ter a contribuição patronal, além disso, eu vou ter que pagar um seguro. E o banco diz, não, suponhamos que eu faço seguro de invalidez. Depois o banco diz, seguro de invalidez é um. Depois, e se você morrer? Faça mais um seguro. Seguro de pensão por morte. Então eu pago já a administração, já pago 2 seguros. Depois vem dizer, você foi ótimo, bravo, muito bem. Você fez 2 seguros. E agora, e se você viver mais tempo
na velhice, se não tiver invalidez, não tiver morte na atividade, viver mais tempo do que o seu saldo de conta. Faça um terceiro seguro. Ou seja, eles vão me empurrar uma série de produto financeiro ótimo para os bancos e para mim. O meu dinheiro vai sair pelas mãos, porque para eu me proteger, tenho que pagar um seguro disso, daquilo, tenho que pagar a administração do banco. Mas então, esse negócio, esse saldo de conta que vai me manter no futuro, vai ser minguado. Então, a previdência complementar pode ser uma boa opção para complementar valores, mas não para assegurar o necessário. Então é o seguinte, se você quer viver melhor, mas tendo uma dignidade garantida, tudo bem, faça a previdência complementar, nada contra. Mas se é para garantir o necessário, a previdência complementar, a lógica privada, não funciona. Tem que ser uma lógica pública, solidária, universal. Ótimo, professor. Professor Fázio, a capitalização, muito o que o professor comentou, eu queria retornar nesse ponto. A capitalização também vai atingir os servidores públicos, certo? E a capitalização atingindo os servidores públicos, ela atinge não só quem já está com o servidor público da ativa, mas também os aposentados. É isso mesmo? O professor pode rememorar esse ponto? Isso. Na verdade, a capitalização vai atingir os atuais aposentados na medida que ela retira uma fonte de receita para pagar a aposentadoria já concedida ou aquela que vão concedida, mesmo que ela esteja concedida em regime que não é de capitalização, porque a capitalização a princípio atingiria apenas aquele mais novo, mas na medida que os mais novos não mais contribuem para ajudar o mais velho, então o mais velho, mesmo que ele não escolha para si, nem tenha essa opção de escolher para si a capitalização, mas eles vão ser de reflexo atingidos sim, porque parte da receita que ajudaria a pagar as aposentadorias deles não vai mais para efetuar esse pagamento, então o custo da minha aposentadoria, eu já estou aposentado, não vai ser mais garantido pelos novos e vai cair na conta do Tesouro. Aí o Tesouro, o governador, hoje é um, amanhã será outro, mas o governador de turno vai dizer, é muito caro pagar a previdência desses servidores, olha só, eles são privilegiados, vamos fazer outra reforma e vamos tentar diminuir os custos. Reforma toda feita uma lógica de cortar custo e não de garantir a dignidade das pessoas. Então o aposentado também, mesmo que de forma indireta, vai ser atingido pela capitalização. Porque a ideia de custo de transição que você falava, justamente é o ônus que o Estado vai ter que arcar para manter o pagamento, é o ônus proibitivo, e a tentação do Estado vai ser, vamos cortar o benefício, afinal, porque ele tem que ganhar 8 mil, vamos primeiro baixar para 7, depois o próximo governador, mas ele, 7 também é muito, vamos baixar para 6, e aí daqui a pouco estamos todos na bala comum do salário mínimo. É interessante essa parte com relação aos aposentados, que pouco se diz, né? Bom. Todos eles praticamente vão ficar na mão do governador de plantão, analisar as contas do Estado e vai decidir tirar dos servidores públicos, né? Exatamente, porque o pessoal diz o seguinte, mas a aposentadoria é irredutível. É verdade, a aposentadoria é irredutível, mas na medida em que eles inventaram que pode haver contribuição extraordinária para pagar o déficit, na verdade, então é o seguinte, você vai ter o seu contra-cheque, a primeira linha do contra-cheque é o valor da aposentadoria, que é irredutível, mas na segunda linha vai ter contribuição extraordinária. Essa não é irredutível. A emenda constitucional 41 disse que a aposentadoria do servidor público é um regime contributivo e solidário. Então você, aposentado, é solidário com o Estado para pagar o déficit. Mas o que interessa a você, aposentado do setor público, não é a primeira linha de contra-cheque, é o líquido a receber. Você vive com o líquido a receber, mas ele vai ter a contribuição progressiva, que já aumenta as contribuições mesmo dos aposentados, assim. Vai ter a contribuição extraordinária
que é dos aposentados mais geral, porque também daquele que ganha um pouquinho mais do que o salário mínimo. Então na verdade, essa história que o salário, que a aposentadoria do servidor é direito adquirido e reditivo, é apenas uma meia-verdade. Exatamente. É apenas uma meia-verdade. Porque, olha só, na prática, o valor líquido a receber pode variar ao sabor do acerto de conta do Estado de Santa Catarina, no caso daqui. Ótimo. Professor, falando novamente com os servidores públicos de Santa Catarina, aqui, especialmente do Judiciário, essa parte da transição, que as pessoas que estão prestes a conseguir o tempo de aposentadoria, que aí tanto de contribuição quanto de idade, mas falta, digamos, poucos anos, em média 5 anos, 2 anos, enfim. Elas provavelmente vão ser duramente atingidas por causa dessa regra de transição, que praticamente não existe regra de transição, né? O pedágio é muito longo. O senhor pode falar novamente aquela questão da pontuação, para ficar bem claro para os servidores? É o seguinte, então, resumindo, a regra de transição diz o seguinte: para quem o servidor que já está no sistema, ele não necessariamente, em tese, tem que se aposentar com 65 anos de idade, homem, e 62 mulheres. Suponhamos que a reforma seja aprovada no ano de 2019, né? Uhum. Então, no ano de 2019, a idade exigida é apenas 56 anos as mulheres, um ano a mais do que é hoje, e 61 anos o homem, um ano a mais do que hoje. Só que, além dessa regra, tem um outro requisito a ser preenchido. A mulher tem que totalizar 86 pontos, ou seja, esse ano tem que ter 56 anos de idade e 30 de contribuição, somando 86. Até ali não parecia, então já tinha 30 anos, sim, mas o próximo ano, já 2020, a mulher já tem que ter 87 pontos, e o homem 97. 2021 é 88 e 98. Ou seja, essa pontuação chega ano a ano a crescer de 1 ponto, para a mulher até os 100 pontos e para o homem até os 105. Essa pontuação torna difícil. Então é o seguinte, suponhamos que eu tenha 58 anos hoje e 33 anos de contribuição. Então falta 2 anos para me aposentar pela regra atual, porque 58 chegar aos 60 e 33 chegar ao 35. Então é o seguinte, se fosse aprovada a reforma hoje, eu digo o seguinte, bom, já não poderia, eu me aposentaria em 2021, se fosse pelas regras atuais. Vamos ver como é que vai ficar se fosse aprovada a PEC hoje. Então é o seguinte, em 2021, eu tenho que ter 61 anos de idade, né? Então, e não terei, porque se eu tenho 58 hoje, 2019, eu terei 60 anos em 2021. Isso, e faltaria 1 ano, porque já seria, né? Faltaria 1 ano, então tá. Então eu poderia, a princípio, pela idade, só em 2022. E vamos ver quantos pontos eu teria que ter em 2022. Em 2022, hoje eu tenho 33 mais 58, então dá 91 pontos. Correto? Correto. 91 pontos. Em 2020, eu terei 93 pontos, porque a cada ano aumenta 1 ano de contribuição e um ano de idade. Então, 93. Em 2022? 93 pontos, que ano que era?
2021. 2021. 2022, eu vou ter 95 pontos. Uhum. Poderia, mas qual é a tabela lá? Era 2019, 96, 2020, 97, 2021, 98, 2022, 99. Então eu tenho 95 e lá é exigido 99. Você vê como praticamente essa história dos pontos afasta o direito de requerer o benefício. Então, não é só uma questão de idade, é uma questão de pontos. Então, os pontos são uma dinâmica perversa de eu estou chegando com a idade, mas o meu objetivo fica mais longe, quase que inalcançável, né? E aí eu tenho que correr atrás dos pontos que crescem e então torna o meu direito à aposentadoria mais difícil. Além disso, tem a questão do valor, que além de ser mais difícil, o valor fica reduzido, porque o valor só se discute em quem já atingir esses pontos. Exatamente, é uma segunda etapa. Exatamente, só tem, porque na verdade é o seguinte, eu hoje faço jus a 100% da média, de uma média um pouquinho melhorada, porque já descarto os 20% piores, mas de partida faço jus a 100% da média quando tenho direito. E agora, pela nova regra, eu faço jus a 60% da média com 20 anos de contribuição. Mais 2% acima desses 60%, por cada ano que contribuir, mais do que 20 anos. Se eu contribuir 35 anos, homem, eu, na verdade, faço jus a, então, 60% com 20, depois tem 15 anos de 20 a 35, então eu faço jus não mais a 100%, a 90% da média. 90%. Então, eu perco 10% ali. Depois eu perco já uma outra parte, porque não descarto mais aqueles 20 piores. Então, veja bem, em geral eu perco, o homem perde, quando não descarta mais os 20% piores, perde também por volta de 10 a 15%. Então, perdo 10% pelo cálculo dos 60% mais 2% e 10 a 15% pelo fato que a média não descarta os piores salários. Então, além de ser mais difícil chegar a se aposentar, o valor também é achatado. Tem inteligência nessa proposta, mas inteligência do mal. Né? É uma inteligência, todas as regras cercam e me tira um pouco de tempo, me tira um pouco de valor, me dá, e ainda tem a contribuição extraordinária, ainda tem a impossibilidade de acumular benefício. Gente, mas que crueldade, uma atrás da outra, é terrível. Geralmente os servidores, pelo que a gente vê, e a própria população acha que a questão é mais simples do que essa. É só idade, é só um pouco mais de idade, é só um pouco mais de tempo de contribuição, como se seguiam as reformas anteriores, mas essa tem todos esses fatores, né, que dificultam o acesso à aposentadoria e, para quem tiver acesso, dificulta o valor, vai ser bem mais baixo. Esse ano é um ano cercado de movimentos, né, contra a reforma, né, porque esse é um grande debate, né, primeiro grande projeto apresentado aí pelo governo. O senhor acha que o fundamental dessas mobilizações de rua, os servidores têm que participar dessas mobilizações porque eles vão ser afetados, ou vamos deixar o jogo do jogo democrático aí somente representativo entre o Congresso e o governo e depois vamos decidir o que fazer? O senhor acha que as movimentações de rua podem influenciar essa questão? Podem sim. Podem e devem, porque veja bem, o Congresso Nacional, infelizmente, até pela complexidade do assunto, até pela pressão dos partidos, dos governadores, das emendas do governo, dos cargos do governo, na verdade, o deputado, o senador, ele tende a aprovar essa reforma. E ele conta com o fato que é o primeiro ano de eleição, que mesmo tendo feito eventualmente cometido um deslize, feito uma injustiça, o eleitorado
faltam 3 anos para a próxima eleição, esquece. A Globo e os outros meios de comunicação vão dizer que ele defendeu o país, que ele fez a coisa certa, o governo federal. Então, o pessoal que se opõe à reforma no Congresso Nacional é minoria muito exígua, né? Então é o seguinte, o jogo a ser combatido não vai ser combatido essencialmente no parlamento. Vai ter emendas, alguns deputados vão dizer que melhorou alguma coisinha, mas é aquela história, detalhes. Pode ter algumas coisas que o governo calcou a mão até para permitir que o deputado amigo faça uma emenda, seja aceita e dizer, olha, o deputado amigo ajudou a classe trabalhadora, os servidores do judiciário, mas vai ser detalhes, perfumaria. A grande questão é, a reforma vem castigar a sociedade brasileira, castigar o trabalhador, tanto o público quanto o privado. Então, a ideia é, como é que reverte se nós não temos força em parlamento? É só mostrando ao nosso deputado, ao nosso senador, que aqui, né, e em Santa Catarina no caso, porque as manifestações não tem que ser feitas lá em Brasília. Em Brasília o deputado, o senador olha e diz o seguinte, esse eleitorado é pessoal aqui de Brasília, eu sou de Santa Catarina, eu me garanto, lá ninguém se queixa. Não, o deputado de Santa Catarina tem que saber que aqui no estado o pessoal está insatisfeito. Então é um papel fundamental o servidor de Santa Catarina manifestar-se aqui em Santa Catarina. E não apenas na rua, mas pegando o telefone, ligando para o deputado, mandando e-mail, pedindo audiência no município, que a Câmara dos Vereadores convoque, que se faça uma audiência pública, para ele sentir que a insatisfação está aqui na base eleitoral. Porque o deputado ou senador, ele é sensível basicamente à reeleição, à popularidade na sua base eleitoral. Tem que dar esse sinal, olha, essa proposta de reforma não nos satisfaz. Essa proposta é terrível, nós não sabemos se vamos conseguir barrá-la como um todo, mas tem que ser muito, muito, muito melhorada, porque dessa forma é impossível. E a mobilização é o caminho. Ah, mas eu não gosto. É o seguinte. Então, você prefere morrer de fome na velhice. Você prefere perder a sua qualidade de vida. Você prefere jogar fora um concurso público e uma expectativa de futuro que você construiu, que você mereceu. É isso que você prefere? Ah, pelo amor de Deus. Professor Fábio, a situação aqui de Santa Catarina, o governador do estado ele já falou que é favorável à proposta de reforma da Previdência. Alguns deputados aqui de Santa Catarina que participaram da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ, votaram todos integralmente favorável à proposta do governo. O senhor acha que o governador não estudou bem o assunto, porque não apresentou também ao modo como ele vai pagar aos aposentados nesse regime de capitalização da parte dele? E no caso dos deputados também, o senhor acredita que a promessa do governo atual de que cada um vai receber alguns milhões aí em emendas, né? Estão pensando mais em si do que nos servidores e na população? É difícil afirmar, eu não conheço pessoalmente o governador de Santa Catarina nem o deputado daqui. Mas então é difícil afirmar livianamente que ele tenha interesses outros a servir que não interesse do bem da população que os elegeu. Mas se não for isso, a situação é tão clara para mim que se não é com mal intenção, pode ser por desinformação, por despreparo, por omissão, por preguiça. É o seguinte, não acredito que eles acham que estão fazendo o bem da população quando o governo federal está perdoando dívidas de grandes devedores, está aliviando a carga tributária de setores ricos da sociedade. No pré-sal, por exemplo, concedeu direito à exploração do petróleo à empresa estrangeira com isenção fiscal.
está perdoando repetidamente a dívida dos grandes produtores rurais com o Banco do Brasil, está fazendo programa de refis, né, de refinanciamento da dívida a cada ano. Ou seja, certeza que há alguma coisa que esses deputados não observaram, apostando que tenham tido boa fé nas suas decisões. Então, cabe um apelo para que eles ou mudem a sua postura ética, caso não tenham tido boa fé, ou mudem o seu compromisso de estudar, de se inteirar, para fazer os interesses da população de Santa Catarina. Obrigado, professor. O último ponto para a gente abordar. Existem algumas propostas de emenda hoje na Câmara, né? E essas propostas de emenda, muitas estão voltadas para a aposentadoria especial. Pegam algumas categorias, por exemplo, do próprio judiciário, como os oficiais de justiça, e trazem esse grupo de pessoas para a aposentadoria especial. Nesse sistema de desconstitucionalização, de capitalização e de redução do valor do benefício e aumento da idade, as aposentadorias especiais de uma emenda eventual, elas tendem a ter algum efeito prático? Olha, a aposentadoria especial, ela está sendo desconfigurada na proposta da PEC. Eu não tive acesso às emendas e tem que ver também como é que vai ser o parecer do relator, do deputado Samuel Moreira. Mas a ideia é o seguinte, a lógica da aposentadoria especial muda completamente, porque hoje a aposentadoria especial permite que o segurado ele se aposente com base basicamente no tempo que fez serviço insalubre e perigoso. E pela PEC, ele na verdade vai ter um limite de idade muito próximo àquele geral, ou seja, para as pessoas que tinham 15 anos de atividade para se aposentarem, só 15 anos, sim, mas a atividade era terrível, né? Muito insalubre, muito desgastante, era só 15 anos. Mas agora eles vão ter que trabalhar até os pela PEC, né? Deveriam trabalhar até os 58 anos de idade, né? Uhum. Então, na verdade vai ter um desconto, no caso do homem, de 7 anos, mas antes era 15 de 35, então era menos da metade. Agora, na verdade, vai ser de 35 anos, vai ter um desconto de 1/5, né? Então, assim, então, na verdade, hoje as pessoas com aposentadoria especial deveriam segurar ou na atividade deles, ou trocar de atividade e continuar trabalhando, mesmo que desgastado, ou seja, a aposentadoria especial está desaparecendo. A única segmento que está sendo preservado são os segmentos com uma lobby muito forte, que são os policiais, né? Polícias e bombeiros militares, etc. Agente penitenciário. Não sei bem o caso dos servidores da justiça, se eles vão ter alguma... Porque também, quanto mais você concede para algumas corporações, quanto fica difícil manter o esquema, porque diz, não, você já abriu um precedente para ele, por que não para mim? Né? Então, eu tenho a impressão que essa manutenção dessa regra diferenciada vai ser mantida apenas para algum segmento cuja corporação seja muito forte, basicamente os policiais, né? E os demais, não. Até uma outra categoria que teve um tratamento diferenciado está sendo muito castigada, que é os professores, né? Então, os próprios professores, a proposta da PEC é que tenha 60 anos de idade, independentemente do sexo, para se aposentar, que é uma regra muito dura, ou seja, a aposentadoria especial tende a desaparecer, o que é uma injustiça, porque na verdade aplica uma regra igual para desiguais. E você sabe que para ser justo você tem que entender que por o mesmo ônus a desiguais não é bem legal, não é bem
correto, né? É uma injustiça. Então, isso tem que chegar a um acordo, mas eu não vejo muita perspectiva nesse sentido. Tomara que eu esteja enganado, porque os jogos, na verdade, vão se fazer ainda, não saiu ainda o parecer, não houve ainda o debate em plenário, não houve nenhuma votação. Então, tudo que eu falei aqui é um cenário a partir da proposta do governo, que é uma proposta muito ruim. Talvez o governo não consiga aprová-la. Até essa questão de muito deputado não ter ainda declarado o voto é uma coisa positiva, porque bota o governo numa insegurança e vice-versa, alimenta a nossa esperança que os jogos não estão ainda feitos. Então a nossa mobilização ainda surte um efeito, porque tem gente que está indecisa, que pode vir a votar com a nossa, em defesa da posição dos trabalhadores, dos servidores do judiciário no caso. Isso é muito importante. Então, esse quadro, que os jogos estão abertos, é um incentivo à nossa mobilização de novo, porque nós não estamos dando muro em ponta de faca. O jogo não está definido. Podemos, mas estamos já no segundo tempo. Pois é, mas ainda podemos dar uma goleada e reverter esse quadro. Professor Fázio, para finalizar, para os servidores públicos em geral, não só os do judiciário, que estão no regime próprio, qual o recado final que o professor gostaria de dar a eles? O recado final é o seguinte: os regimes próprios, ele na verdade vão sofrer daqui para frente muito, muito mais. E na verdade a solução, porque o déficit tende a aumentar, porque tem poucos servidores em atividade para muitos aposentados, e essa proposta de capitalização faz com que mesmo novos servidores não ajudam os velhos, então agrava essa tendência. A grande questão precisa que a sociedade brasileira, com a ajuda do sindicato, busque uma nova solução. Por exemplo, assim, o regime próprio, ele é interessante, foi interessante para o servidor, na medida que dava um tratamento diferenciado ao servidor em relação aos demais trabalhadores da iniciativa privada. Mas hoje que as regras ficaram basicamente iguais, eu me pergunto se é necessário continuar defendendo um regime próprio, ou vice-versa, defendendo o seguinte: vamos ajudar, mantido quem está no regime próprio, dando garantia à manutenção das aposentadorias do jeito que foram adquiridas, etc., mas permitir que os novos não mais entrem no regime próprio, mas vão para o regime geral. Mas isso, porém, não é possível com as regras atuais, porque se o governador de Santa Catarina hoje quisesse botar os novos no regime geral, ele, na verdade, daria um tiro na cabeça da sua própria administração, porque ele perderia a receita dos novos e continuaria com todas as despesas. Então, na verdade, isso requer um pacto novo a nível de governadores, de união, né? Um pacto federativo em que seja ajudado a União, ajude os estados a fazer essa transição, que os novos possam ser incluídos no regime geral e os velhos possam ser garantidos o seu benefício. Isso faz com que há que ter recurso para isso. Uma compensação, se o governador de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina, abrir mão de colocar os novos servidores no seu regime próprio e bota no regime geral, qual compensação vai receber? Vai receber uma parte do ICMS, aquelas dívidas. Na verdade, vai ter um arranjo do ponto de vista de política tributária do país para ajudar os estados. A Previdência está sendo tratada hoje como um assunto muito isolado, só Previdência. E, na verdade, a solução da Previdência passa por uma questão tributária, tanto de quanto se tributa na sociedade, e quanto da tributação da sociedade fica com os estados e com os municípios, e quanto fica com a União. Porque, realmente, a situação dos estados e municípios
é calamitosa. Ele tem pouco recurso para muitas atribuições. Então, assim, a ideia que eu passo é lutar pela previdência, pela manutenção dos seus direitos, mas também de ser criativo e discutir soluções de fôlego, porque a proposta do governo, ela traz essa questão. Nós temos que pensar o futuro. O futuro não é só endurecendo com o servidor, piorando o benefício, afastando a idade de aposentadoria, mas é também, vamos desenhar um sistema que seja sustentável e de repente o sistema sustentável é não ter mais o regime próprio, se ele está minguando, se ele está... Qual é o benefício para o novo servidor ficar no regime próprio? Se as regras são piores, seu benefício e seu déficit é também tão elevado que faz com que, mesmo sendo as regras já tendo piorado, vão piorar mais e de repente mais do que no regime geral. Então, o novo servidor é um desincentivo a que a pessoa faça concurso público, a que a pessoa procure um emprego público, e o serviço público é importante para o país. Vocês são servidores da sociedade, a sociedade tem que ver no servidor público uma pessoa que ajuda a sociedade, que defende os interesses, que defende a justiça, que defende as políticas públicas. Isso é importante para a sociedade e você tem que ter essa capacidade propositiva, sim. Professor, muito obrigado. Estamos aqui finalizando a entrevista com o professor Fázio, pela TV Sinjusc, e convidamos todos a participarem das manifestações convocadas pelo sindicato, a se informarem sobre a PEC, sobre a reforma, e acompanharem a movimentação e principalmente cobrarem dos seus deputados e os deputados senadores, os vereadores nas câmaras dos municípios, para que realmente compreendam o contexto todo da reforma e de como ela realmente vai vir a afetar a vida de muitas pessoas, tanto os aposentados quanto os da ativa, de uma forma muito impactante. Então ficamos por aqui, muito obrigado, professor, esperamos nos vermos em breve. Obrigado.